Vamos lá, Hebreus 11, 23 ao 29 diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. E agora a gente quer ouvir a Tua voz, a gente quer ser transformado por ela, Senhor. E que a gente saia daqui cheio do amor que a gente entende que pode mudar o mundo, Senhor. É assim que a gente crê. É assim que eu creio. E eu quero que o Senhor mostre para nós, Senhor, nessa noite, como que a gente pode transformar tudo isso que a gente acredita numa vida contagiante, Deus. Esse é o nosso desejo. No nome de Jesus. Amém. A gente está na última mensagem da série Contágio. Tá? A gente já falou sobre vários aspectos de uma vida contagiante. E hoje eu quero falar a respeito de fé. Uma fé contagiante. Mas para a gente falar a respeito de fé, a primeira coisa que a gente tem que aprender, ou a gente tem que pensar, é o que é fé. Porque talvez nos nossos dias a gente tenha transformado a fé em uma coisa muito simples, em uma coisa que talvez não é aquilo que de fato é. Você já deve ter visto aí no Instagram, né? A pessoa posta lá a foto e daí põe lá os 3 F's, né? Foco, força e fé. O que isso quer dizer? O que é essa fé? Daí você vê aí, tá todo mundo agora usando lá boné, camiseta lá, aí ó, a Emily até tá com a camiseta ali da fé, né, com aquela fé, com a cruzinha assim, né? E o que é isso? Você vê lá as entrevistas de jogador, né? Eles vão e falam sobre uma fé. Todo mundo fala de uma fé, mas o que é fé? Talvez as pessoas nem saibam o que é isso, mas falam a respeito de uma fé. Se a gente for lá no dicionário, né, eu gosto sempre de ir no dicionário para ver o que é. O dicionário fala alguma coisa mais ou menos assim: fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. O que o dicionário está querendo dizer? Ele está falando assim: fé é uma coisa que você acredita sem ter prova. Uma coisa que eu não consigo provar, mas mesmo assim eu acredito, porque eu deposito a minha confiança que aquela ideia é de fato verdade. Esse é o conceito de fé. Mas quando a gente fala da fé cristã, eu estou falando de uma coisa que é mais ou menos isso também. Eu acredito numa coisa que eu não consigo provar racionalmente que é uma verdade. E o que é isso? Não é simplesmente acreditar em Deus. Porque muitas vezes essa fé que as pessoas falam é simplesmente
o fato de se acreditar em Deus. Mas a fé não é só acreditar em Deus, a fé cristã. A fé cristã é acreditar em Deus e acreditar que esse Deus deixou uma palavra para nós, a Bíblia, e eu acreditar nisso de tal forma que eu vivo isso no meu dia a dia, porque eu sei que aquilo é de fato a verdade, porque lá está inclusive os ensinamentos de Jesus Cristo. E a Bíblia fala uma coisa, que sem fé você não consegue agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é acreditar em Deus, é ter a certeza de que tudo aquilo que Ele disse é verdade. Você não ter dúvidas de que a Bíblia é verdade. Ah, prova que é verdade. Eu não preciso provar, porque eu tenho fé. Eu acredito que aquilo é verdade. Não preciso de provas. E hoje as pessoas querem prova para tudo. Eu só acredito em Deus se você me provar que Ele existe. Eu só vou viver da forma como esse Deus quer que eu viva se você me provar que é assim que Ele quer. E não é isso. Hoje está todo mundo vendendo uma fé onde está todo mundo dando receitinha do que você deve fazer. Mas não necessariamente é assim. A gente precisa olhar para a Bíblia e ver o que Deus quer que a gente faça. Às vezes não é fácil, mas se eu acredito que aquilo é verdade, eu tenho que simplesmente fazer. Lá no versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, esse capítulo que nós lemos, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, eu estou esperando uma coisa que eu não sei se vai ou não acontecer. Ou melhor, se eu tenho fé, eu sei que vai acontecer, mas ela ainda não aconteceu. Eu estou esperando por uma coisa que ainda não aconteceu. E o versículo continua dizendo que é a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, eu estou esperando uma coisa que ainda não aconteceu, mas eu tenho certeza que vai acontecer. E eu estou acreditando em coisas que eu não consigo enxergar. É isso que é ter fé. Mas a gente reduziu a fé apenas a algo que a gente acredita. E muitas vezes em algo que seja comprovado. Tem muita gente que vem, por exemplo, num evento como esse, daí na música se emociona e tudo mais, sente um arrepio e fala, é Deus. Só que na segunda-feira não tem música. Na segunda-feira não tem um ambiente emocional. E daí esquece. Porque precisa de coisas para que faça ele acreditar. Mas a única coisa que a gente precisa para acreditar é fé. É fé. É a única coisa. A gente não precisa, ou melhor, a fé não é o só acreditar, mas é acreditar mesmo quando está difícil acreditar. É acreditar mesmo quando eu quero fazer uma coisa, mas porque eu acredito, eu não faço. A fé não é só confessar alguma coisa, mas é viver essa coisa. Essa que é a ideia. E a fé cristã, muitas vezes, ela não cabe na nossa mente. Ela não é racional. A gente não consegue explicar ela detalhadamente. E muitas vezes, na tentativa de se fazer isso, de tornar a fé cristã algo fácil de se entender, a gente acaba, na verdade, distanciando as pessoas da verdadeira fé. A gente acaba se distanciando da verdadeira fé. Uma fé contagiante não é apenas uma fé que crê em Deus, mas é uma fé que dirige a nossa vida. Uma fé que traz mudança para a nossa vida, que nos faz viver de acordo com aquilo que a gente acredita, com aquilo que Deus tem para nós.
E hoje eu quero mostrar para você que viver essa fé, ela não é fácil. Não é fácil viver. E nunca foi. Sabe por quê? Porque o mundo que a gente vive é um ambiente hostil para que a gente viva a fé em Cristo. Você que vive a fé cristã, ou em algum momento tentou viver isso, você sabe que ser cristão, ele acaba trazendo para você perseguição, zombaria, porque você não faz as coisas que todo mundo faz, hostilidade, muitas vezes desprezo, porque as pessoas julgam aquele que tem fé como menor, como mais fraco. Então não é fácil. Lembra, no último start a gente falou um pouco sobre a cultura contagiante, e eu disse que a cultura do mundo é a exata antítese da cultura do reino, ou seja, é exatamente o contrário. A vida que Deus tem para nós, ela é exatamente o contrário da vida que o mundo quer que a gente viva, e por isso que se torna um ambiente hostil para a gente viver. E o texto que a gente leu, o autor está escrevendo para pessoas que estão vivendo num ambiente de hostilidade, num ambiente de dificuldade para manter a sua fé. E o autor desse texto, ele quer falar para essas pessoas assim, tá difícil, mas fica firme aí. Mesmo no meio da pressão que você está passando, fica firme. Tá, o que estava acontecendo? A igreja cristã tinha acabado de nascer. O império, na época, era o Império Romano. E o Império Romano, ele tinha toda uma tratativa com as pessoas, onde o império era totalmente soberano. E agora começa a se falar sobre pessoas que não estão vivendo debaixo do senhorio do império, mas estão vivendo agora embaixo do senhorio de Cristo. E por isso o Império Romano começa a perseguir as pessoas, a fim de matá-las, com o objetivo de matá-las, simplesmente por causa daquilo que elas acreditavam, por causa da sua fé. E daí o que o autor aos Hebreus faz? Ele escreve uma carta, e lá na sua carta ele começa a falar de fé. E ele fala de alguns personagens da história que viveram pela fé. Mesmo num ambiente que não era favorável, eles permaneceram firmes na sua fé. E o texto que a gente leu é onde o autor aos Hebreus vai falar a respeito da fé de Moisés, o exemplo da fé de Moisés, tá? Então, hoje eu quero que a gente dê uma analisada nessas características, para a gente, as características da fé de Moisés, para que a gente possa viver uma fé que de fato contagia, para que a gente possa permanecer firme, mesmo quando está difícil a gente viver isso, tá? A primeira coisa está aí no verso 23, a primeira coisa que eu quero ensinar para você hoje. Verso 23 diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. A primeira coisa que eu quero que você perceba, que se você quiser viver com uma fé contagiante, você não pode temer aos homens. A fé contagiante, ela não teme aos homens. A vida de Moisés, ela é marcada não só pela sua fé, mas também pela fé dos seus pais. A gente já falou aqui um pouco, alguns starts atrás, a respeito de José. E você, se você conhece aí a história de José, você já assistiu aquele filme O Príncipe do Egito, você sabe um pouquinho lá da história de José. E o que acontece? José, com a sua posição no Egito,
ele levou todo o povo hebreu, que era a descendência de Israel, lá para o Egito. E o povo hebreu começou a viver no Egito. Só que eles começaram a se multiplicar, José morreu, passou muito tempo, e o povo hebreu continuava dentro do Egito. O faraó olhou para aquele povo, que não era o povo egípcio, e falou: esse povo está muito grande, daqui a pouco eles vão querer tomar o nosso império. E daí o faraó tem uma grande ideia: vamos fazer o seguinte, vamos matar todos os recém-nascidos do sexo masculino. Então nasceu, é homem, mata. E Moisés nasce nessa época. Moisés nasce na época onde as parteiras matavam os recém-nascidos assim que eles nasciam. Só que os pais de Moisés não temeram o decreto de Faraó. Os pais de Moisés não temeram aos homens. Eles resolveram esconder Moisés. Eles tomaram a decisão de ocultar aquele bebê até eles conseguirem. E quando eles não conseguiam mais esconder Moisés, porque o neném vai crescendo, né, e vai ficando mais difícil esconder. Quando eles não conseguiam mais esconder, a mãe de Moisés arquiteta todo um plano e fala assim: ó, a filha de Faraó todo dia vai tomar banho ali no rio, então eu vou fazer uma cesta, vou vedar ela, vou colocar o neném aqui, vou soltar ele no rio e ele vai aparecer lá para a filha de Faraó. E daí vamos ver o que dá. E daí aconteceu exatamente o que ela esperava. A filha de Faraó vê aquele bebê e pega ele e leva para criar como sendo filho dela. Só que no fim, na verdade, ela manda a própria mãe de Moisés criar ele. Há uma tradição rabínica, uma coisa que não está na Bíblia, tá? Então é uma hipótese, mas é uma tradição rabínica que Deus havia aparecido de alguma forma aos pais de Moisés para falar para eles que Moisés era o libertador do povo. Era Moisés que ia tirar o povo daquela escravidão que eles estavam vivendo no Egito. Isso é uma tradição que não está na Bíblia, tá? Mas mesmo que isso não seja uma verdade, não seja real, até porque não está na Bíblia, a gente não sabe se é, o texto diz aí pra gente que os pais viram que aquela criança era formosa. E essa ideia de que os pais viram que a criança era formosa, o autor queria deixar claro que os pais de Moisés viram que aquele bebê não era igual aos outros, ele era diferente. Talvez Deus tenha aparecido para os pais e falado: ó, não mata não, porque ele vai ser o libertador. Mas mesmo se não seja isso, aqueles pais perceberam que tinha algo de diferente em Moisés. E eles não ficaram com medo do faraó. Eles não ficaram com medo do decreto. Sabe por quê? Porque eles confiaram na promessa de Deus. Aqueles pais, eles não temeram os homens, eles temeram o Senhor. O Senhor de todas as coisas. Sabe qual que é o meu problema, o seu problema? Que a gente liga muito porque as pessoas vão falar da gente. Talvez a gente não tenha, talvez não, com certeza, a gente não tem algo tão grave quanto matar o nosso filho acontecendo na nossa vida. Mas o mais interessante é que mesmo que a gente não tendo uma coisa tão grave quanto matar o filho, a gente tem as pessoas. A gente liga porque as pessoas não falam da gente.
E daí sabe o que a gente faz? A gente vive exatamente do jeito que as pessoas querem que a gente vive. Porque a gente não quer que as pessoas falem da gente. Não quer que elas zombem da gente, porque a gente não vive igual elas. E a gente faz isso porque a gente teme mais as pessoas, mais os nossos amigos da nossa classe, que vão zoar a gente se a gente não fizer as coisas que eles querem que a gente faz. Mais do que as pessoas que esperam que a gente tenha um status social e a gente não tem. E por causa disso, de coisas tão pequenas, a gente se entrega aos homens, porque a gente tem medo deles, mas a gente não tem temor ao Senhor. A gente tem medo que as pessoas vão falar da gente, mas a gente não tem temor do que aquilo que Deus pode fazer com a gente. Você tem noção? Os pais de Moisés estavam desafiando o faraó, aquele que mandou matar todas as crianças. Imagina um cara que mata crianças. Era esse o cara que os pais de Moisés não estavam nem aí para a opinião. Cara que matava criança. E eles não estavam nem aí. E você está ligando para o seu colega que não tem nada para fazer com você. Você está vivendo a sua vida baseada na vontade do seu amigo, que não pode fazer nada com você, porque você teme a opinião dele. Cara, se você quer temer alguém, tema o Senhor. Porque uma fé contagiante é essa. Uma fé que abre mão da sua fé, daquilo que você acredita, por causa da opinião do outro. Isso não contagia ninguém. Isso é uma fé que na verdade nem é fé. Você está convencido de alguma coisa. Será que você tem alguém que você se importa com a opinião, que traz mais risco para você do que o faraó que matava a criança? Eu duvido. Eu duvido. Então para de temer os homens. Tem alguém muito maior para a gente temer. Não vamos viver de acordo com a vontade das pessoas que estão ao nosso lado, porque a maioria delas, elas querem nos afastar de Deus, elas querem nos hostilizar. A fé contagiante, ela não teme aos homens. Você quer viver uma fé contagiante, tema ao Senhor. Segunda coisa que eu quero que você aprenda, está aí no versículo 24 até o 26. A fé contagiante, ela renuncia os prazeres humanos e transitórios. A fé contagiante renuncia os prazeres humanos e transitórios. Moisés, ele cresceu como um príncipe. Ele era neto do faraó, no papel, né? Porque ele era filho da filha de faraó. Então ele era um príncipe. Ele era, inclusive, na linhagem real, um herdeiro do trono do Egito. E Moisés viveu assim, sabe por quanto tempo? 40 anos. 40 anos Moisés viveu dentro do palácio do faraó, tendo todos os benefícios da vida da realeza. Tudo que ele podia aproveitar estava ali à disposição dele. Ele era um dos caras do Egito. Só que Moisés resolveu abrir mão de tudo isso. Olha aí, versículo 24 diz assim, ó: pela fé Moisés, quando já homem feito, então com 40 anos, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés falou: eu não quero essa vida aqui na família de Faraó. Ele preferiu, versículo 25, ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado.
porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Com 40 anos, Moisés olha aqui e fala: eu não quero mais essa vida. Ele abriu mão, ele renunciou à vida que ele vivia como egípcio. Ele troca todos os benefícios que ele tinha como egípcio, agora para se identificar com um povo que era escravo, que era humilde, um povo que sofria. E sabe como Moisés deixa claro isso? Quando ele vai lá e mata um egípcio. Ele matou alguém do povo dele. Naquele ato, Moisés estava deixando muito claro que ele não queria mais ser reconhecido como um egípcio, que agora ele fazia parte daquele povo que era escravo. Moisés deixou muito claro a sua renúncia. E daí o texto aqui, diz que ele contemplava o galardão. Versículo 26. Moisés olhou para frente, para o futuro, coisas que ele não via, coisas que ele esperava. Ele olhou lá e resolveu largar a mão de toda a sua vida. Ele largou mão dos prazeres transitórios, dos prazeres humanos, porque ele sabia que lá na frente tinha um galardão esperando. Havia uma recompensa muito maior para ele do que toda a riqueza do Egito, do que todos os prazeres que ele tinha condição de ter ali no Egito. Havia promessas de Deus ao povo, promessa de vida eterna. E por isso Moisés fala assim: isso daqui não é nada. Isso daqui não é nada comparado ao que Deus tem reservado. Moisés, ele tinha certeza das coisas futuras. Ele sabia que as riquezas e prazeres daquela era, daquele tempo presente, não era nada comparado àquilo que Deus tinha por vir. Sabe, você quer viver uma fé que contagia? Você tem que saber uma coisa, tem que viver isso. Você tem que saber que os prazeres que o mundo tem te oferecido hoje, as coisas que você tem vivido hoje, não são nada comparado ao que Deus tem preparado para a gente. Isso daqui é transitório. Isso daqui é transitório. E você muitas vezes está gastando toda a sua vida para ter o máximo de prazer nessa vida, para ter o máximo de riqueza nessa vida. E daí você vai viver 70 anos. E olha lá, lembra que eu falei do último start? Vai lá no cemitério, vai lá ler a plaquinha. Tem um monte de gente lá que não chega nem nos 20. Você vai viver no máximo 70, 80. E daí você vai ter vivido aqui, todos os prazeres, todas as riquezas. Só que deve chegar lá no final de 70 anos e vai viver uma eternidade sem riqueza nenhuma, sem prazer nenhum. Vale a pena? Moisés viu que não valia. Ele abriu mão, ele renunciou os prazeres humanos, os prazeres transitórios, porque ele sabia que tinha uma recompensa que não se comparava com nada. E a gente está aqui querendo transar o máximo possível. A gente está aqui querendo ganhar o máximo de dinheiro possível, tomar tudo que a gente pode para ficar bem louco, né? Para ter umas horinhas lá de loucura, porque no outro dia dá dor de cabeça, acabou tudo.
gastando a nossa vida em prazeres humanos e transitórios, sem olhar para o futuro, sem pensar na eternidade. Daí você vai viver esses prazeres aqui que acabam e não vai ter acesso aos prazeres que não acabam nunca. Tome cuidado. A fé contagiante é aquela que abre mão dos prazeres dessa vida, que abre mão dos prazeres humanos e transitórios. A fé contagiante, ela não olha só para o presente, não olha só para essa vida, ela olha para aquilo que não se pode ver, para aquilo que ainda não aconteceu, tendo a certeza de que tudo aquilo que Deus prometeu é infinitamente melhor a qualquer prazer que você possa achar nessa vida. Terceira coisa, está no versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A fé contagiante é aquela que nos faz ver aquele que é invisível. A fé contagiante nos faz enxergar coisas que os olhos não conseguem ver, que os olhos humanos não conseguem ver. A fé contagiante nos faz ver aquele que é invisível. Moisés, pela fé, ele vai em busca de libertar o povo do Egito, e ele vai até o faraó, pede para que faraó liberte o povo. Ele não ficou com medo do faraó, ele não temeu o faraó, ele simplesmente vai lá, ele encara faraó. Faraó fala não. Daí Deus manda as suas pragas, lembra lá, 10 pragas. Moisés vai lá, fala para o faraó fala não. Deus manda uma praga, depois manda outra, depois manda outra. 10 pragas. Na última praga, o faraó fala: vão embora, vocês estão livres. O texto que a gente leu aqui, versículo 27, Moisés não ficou amedrontado com a cólera do rei. Ele permaneceu firme, como aquele que vê, como quem vê aquele que é invisível. Sabe o que isso quer dizer? Que Moisés, ele conseguia enxergar alguém que estava acima do faraó. As pessoas não viam ninguém além do faraó, ninguém maior do que faraó. Só que Moisés tinha fé, e a sua fé fazia ele ver aquele que os outros não conseguiam enxergar, alguém que estava acima do faraó. A minha fé e a sua tem que ser assim. Em meio a toda hostilidade do mundo, em meio a todas as opiniões que a gente liga, do que os outros falam a respeito da nossa vida, ou de quem a gente é, diante de tudo aquilo que nos traz medo, diante de tudo aquilo que a gente vê, a gente precisa voltar os nossos olhos para aquilo que é invisível, para aquele que é invisível. A nossa fé tem que nos levar a enxergar Deus em tudo, em todas as coisas. Em todas as coisas, a nossa fé tem que nos levar a ver Deus. Ele é invisível, mas a nossa fé nos leva a ver. Talvez, ou com certeza, você não vai ver um velhinho de barba branca, né, que é a visão que a gente tem de Deus. Você não vai ver isso, mas a questão é que você tem que ver Ele em tudo, não como uma pessoa, mas você tem que vê-lo. Moisés
Ele não temeu a Faraó porque ele via Deus. Ele não se amedrontou com a cólera do rei, como alguém que vê aquele que é invisível. Sabe qual que é? A gente esquece de Deus. A gente esquece de Deus. Você que está na escola aí, quando você está na escola, você não lembra de Deus. Aí você vive igualzinho as pessoas que estão do seu lado. Porque a sua fé não permite você ver aquele que é invisível. Talvez a sua fé só seja alguém convencido, alguém que cresceu na igreja e os pais te trouxeram e você está acostumado com essa religiosidade, mas você não enxerga Deus. E daí quando você está lá na escola, você vive igual a todo mundo, porque você esqueceu dele, você não consegue enxergá-lo. Você que está na faculdade, é a mesma coisa. Você vai para a faculdade e vê toda aquela liberdade, aquele povo com toda aquela libertinagem, toda aquela coisa, querendo só chapar, querendo pegar todo mundo, toda aquela liberdade. Você vê aquilo e você não vê Deus, você esquece, porque você está só convencido, você não tem uma fé que te permite ver aquele que é invisível. Você que é casado aí, quando você está lá na internet, quando homem, né, que tem muito isso, tem aqueles grupos lá cheios de homem, e daí recebe aquela pornografia, você não vê Deus, você esquece, porque aquele prazer parece ser muito melhor. Ou então quando você tem a oportunidade de ter uma coisa fora do casamento, você se esquece de Deus. Porque você só está convencido, você não consegue enxergar aquilo que é invisível. Você não vê Deus em tudo, em todos os lugares. Você que negocia, talvez dentro dos seus negócios você não enxerga Deus. E quando vem oportunidades de fazer coisas ilícitas, você se esquece dele, porque você não vê ele ali, porque ele está invisível. A fé contagiante é aquela que vê o que é invisível, que consegue enxergar Deus em tudo, mesmo que os nossos olhos não consigam ver, mas a nossa fé nos leva a vê-lo. Quarta coisa, versículo 28. A fé contagiante, ela obedece a Deus. Versículo 28 diz assim: pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Moisés estava lá a fim de libertar o povo, tinha ido até Faraó, e agora Deus dá uma ordem totalmente estranha para Moisés. Deus fala assim: Moisés, eu vou matar todos os primogênitos do Egito, vou matar todos os filhos dos egípcios, e eu vou mandar o anjo da morte passar. E daí você vai fazer o seguinte: você vai chamar o povo hebreu e vai falar para eles o seguinte: cada família vai matar um cordeiro, vai tirar o seu sangue, vai preparar o cordeiro, vai pegar o sangue, vai passar nos umbrais da porta, vai pôr sua família dentro de casa, vai comer o cordeiro, vai fazer um pão sem fermento, vai comer esse pão sem fermento junto com ervas amargas.
e eu vou mandar o anjo. E todos aqueles que tiverem com os umbrais das portas, com sangue, o anjo da morte não vai tocar. Faz algum sentido isso? Faz algum sentido? Pega lá um cordeiro, tira o sangue dele, suja a porta e come lá o cordeiro com pão sem fermento e ervas amargas, e você vai livrar seus filhos. Não faz sentido nenhum. Imagina aquele povo deve ter ficado. O que é isso que Deus está mandando fazer? Não importa se faz sentido. O que importa é obedecer. Não importa se a gente entende ou não entende o porquê pode fazer ou porquê não pode fazer. Não importa. O que importa é que a gente tem que obedecer. Moisés, ele celebrou a Páscoa não porque fazia sentido, mas porque ele tinha fé que o que Deus mandou fazer, a gente tem que fazer. Simples. O meu e o seu problema é que a gente tem que entender tudo. A gente quer entender por que não pode. Por quê? Ah, mas não faz mal nenhum. Por quê? Não importa. Se Deus mandou a gente fazer ou não fazer, a nossa fé tem que nos levar a obedecer. Se a gente entendendo ou não, fazendo sentido para a gente ou não, sendo uma coisa estranha ou não. Com certeza isso foi muito estranho para aquele povo, mas eles celebraram a Páscoa pela fé. Por isso que você tem que se guardar incontaminado do mundo. Pela fé. Porque a fé tem que te levar a obedecer. E a Bíblia fala para a gente se manter incontaminado. A Bíblia fala para a gente não tomar a forma do mundo. Não importa por quê. Não importa que Deus falou. E a gente tem que fazer assim. Isso com tudo na nossa vida. Se Deus mandou, a gente obedece, porque a gente acredita. Ninguém precisa provar para a gente. Lembra? A fé, lá no dicionário, é uma coisa que a gente acredita sem ter prova. Então ninguém precisa provar para a gente que sexo é só dentro do casamento. Deus disse, a gente só faz, a gente obedece. Ninguém precisa provar alguma coisa, o porquê que a gente não deve ser viciado em coisas, o porquê que a gente não pode ser idólatra. Está na Bíblia. E aí, a nossa fé é baseada nisso. O que a gente tem que fazer? Obedecer. Fazendo sentido para a gente ou não. É obedecer. Obedecer a Deus na certeza de que tudo aquilo que Ele disse que vai acontecer, de fato vai acontecer. Não há como você viver uma fé contagiante. Não há como você viver a fé cristã sem obediência a Deus. A fé tem que moldar as suas ações. Tem que alinhar a sua vida com a vontade de Deus. E você só vai conseguir alinhar a sua vida com a vontade de Deus quando você passar a obedecê-la. Se você não obedece, a sua vida não vai estar alinhada com a vontade dele.
Deus Ele não se contradiz. Você não vai conseguir viver uma vida de satisfação plena, de felicidade plena, sem obediência. Porque a vida que Ele propõe para a gente é uma vida que obedece. A última coisa que eu quero mostrar para você está no versículo 29. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. Uma fé contagiante, ela é essencial para você viver a vida que Deus tem para você. Você não vai conseguir viver a vida que Deus tem para você sem a fé correta, sem a fé cristã. A fé contagiante é essencial para você viver a vida que Deus tem para você. O povo saiu do Egito. Faraó, assim que o povo vai embora, ele cai em si e fala: o que eu fiz? O povo foi embora. E Faraó manda todo o exército atrás do povo, para trazer o povo de volta. Faraó se arrependeu de ter mandado o povo embora. E daí o que acontece? O povo está andando, o exército vira atrás, e de repente eles se deparam com o mar. E o povo já começa a reclamar: Moisés tirou a gente de lá do Egito para que a gente morra aqui. E Deus fala para Moisés: Moisés, continua andando, vai em frente. De repente um vento sopra, o mar abre e o povo começa a passar no meio do mar, na terra seca. Os egípcios chegam, veem aquilo e entram no mar também. E o que acontece? O mar fecha. Os egípcios morrem. Eles foram tragados pelo mar. Sabe o que isso quer mostrar pra gente? Não é possível você viver a vida que Deus tem para você sem a fé correta. Assim como não foi possível para os egípcios atravessarem o mar, porque eles não tinham a fé correta. O povo, o texto aqui de Hebreus fala que foi pela fé que Moisés atravessou o mar. Moisés acreditava no Deus, ele tinha a fé correta, e por isso ele atravessou. Os egípcios até acreditavam que eles poderiam passar, porque se eles não acreditassem, eles não tinham entrado no mar, né? Eles acreditavam, só que eles não tinham a fé correta. O mar os tragou. O povo só conseguiu atravessar o mar pela fé. Assim como eu e você só vamos conseguir manter a nossa vida debaixo da vontade de Deus se a gente acreditar, e não somente acreditar, mas viver essa fé. Sabe, se você tentar viver, se você estiver satisfeito com uma vida que acredita em Deus, se você estiver satisfeito com uma fé que não molda quem você é, se você estiver satisfeito com uma fé que não te transforma, que não faz você viver por essa fé,
sabe o que vai acontecer? Você vai ser tragado pelo mar. Porque uma fé assim não salva. Uma fé que não muda quem você é, que não faz você enxergar Deus em todas as coisas. Uma fé que não faz você temer mais a Deus do que as pessoas. Uma fé que está mais preocupada com os prazeres desse mundo do que em obedecer a Deus. Essa fé está te levando para o inferno. Ela não salva. E quando o mar se abrir, você vai querer entrar lá, mas não vai dar mais tempo. Vai tragar, vai fechar, você vai morrer, não vai ter mais solução. Você tem que mudar isso enquanto é tempo. Porque você não vai conseguir viver a vida que Deus tem para você se você não tiver uma fé que transforma. Não essa fé que todo mundo diz que tem, que todo mundo veste, que todo mundo põe lá na fotinho do Instagram. Essa fé não salva ninguém. Acreditar em Deus, até o diabo acredita, e talvez mais do que você, porque ele não duvida que Deus existe. Acreditar em Deus não faz diferença. Você precisa ter uma fé que molde quem você é. Você, talvez, ouvindo essas coisas, você fala, ok, tá bom, eu entendi. Não basta acreditar em Deus. E eu quero viver essa vida aí. Eu quero ter essa fé contagiante. Mas que fé é essa? Que vida é essa? Eu vou te dizer, essa é a fé em Jesus Cristo. A fé que crê, não só que Deus existe, mas a fé que crê que o próprio Deus, Ele veio ao mundo para morrer uma morte que era para ser minha e sua. Uma fé que crê que o próprio Deus, Ele desceu do céu, deixou toda a sua glória para pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Sabe que fé é essa? É a fé de que Jesus nos dá uma nova vida. E uma vez que a gente tem uma nova vida, a gente não pode continuar vivendo da mesma forma, porque a gente nasceu de novo. A gente não é mais quem a gente era. Uma fé que acredita que agora a gente tem acesso direto a Deus. Uma fé que entende que Deus nos ama tanto, mas tanto, que agora a gente quer viver de uma forma que responda a esse amor. A gente sabe que a gente nunca vai conseguir viver para pagar isso, para pagar esse amor que Deus tem por nós, mas a gente entende que por menos, o mínimo que eu consiga fazer, eu quero fazer para agradar a esse Deus. Essa fé é aquela fé
fé que foi transformada pelo Espírito. O Espírito do próprio Deus que habita no nosso coração. Que Ele é bem-vindo aqui, mas Ele é bem-vindo aqui também. E quando a gente vai embora, a gente não fica sem Deus, porque Ele está aqui, ó. Essa fé é a fé que entende que a gente não precisa de mais nada, porque a gente ganhou aquilo que nada nesse mundo pode comprar. Uma vida que está completamente rendida aos pés do Salvador. Uma fé que vive em resposta a todo o sacrifício que Ele fez por nós. Essa fé é a fé que nos leva a experimentar coisas que o mundo não vai permitir que a gente experimente. Essa fé é uma fé que não tem medo de morrer. Não tem medo de morrer, porque a gente sabe que o que está esperando a gente é muito maior, muito melhor, incomparavelmente melhor ao que a gente está vendo aqui. Sabe o que você precisa para viver essa fé? É crer em tudo isso, é ver além do que os olhos podem ver. Que você precisa se propor a viver uma vida de obediência. O que você precisa é temer ao Senhor teu Deus. Por isso, não se iluda com essa vida que tem aí fora, que estão oferecendo para você. Essa vida, ela está contaminada. Ela está contaminada. O meu desafio para você hoje é que você seja contagiado por uma vida que é diferente, uma vida que obedece, uma vida que teme a Deus, uma vida que pode te proporcionar muito além daquilo que você imagina, muito além daquilo que você sonha, muito além daquilo que você vê. Por isso o meu desafio para você hoje é que você se renda aos pés do Senhor.